Muito bem. O assunto da nossa classe é, como está no boletim, uns aos outros. Todavia, como na semana passada nós tivemos um problema de transmissão, né? A gente não pôde gravar, os irmãos pediram para que eu repetisse o estudo, para que a gente pudesse deixar gravado, para que até toda a igreja tivesse acesso ao estudo em outro momento. E também tem a ver o serviço dos diáconos uns aos outros, tá bom? Então, eu vou repetir e introduzir alguns elementos novos, se Deus assim permitir, sobre Jesus, o diácono por excelência. Romanos capítulo 15, vamos lá? Seu Moacir e família, Deus abençoe, saudade de vocês, viu? Tá? Lívia e Ricardo, Deus abençoe, fiquei de mandar um abraço para vocês aí, estamos sentindo falta, pareçam, viu? Estão em lua de mel ainda, né? Tudo bem, mas venham congregar, tá bom? Romanos capítulo 15, verso 8, diz assim, verso 8, digo, portanto, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Na verdade, eu disse aos irmãos que há vários termos que são utilizados para traduzir, por exemplo, a palavra servo. Uma delas, a mais conhecida, é escravo. Há um outro termo que aparece lá em Hebreus, quando, em comparação com Jesus Cristo, fala que Moisés é servo, Cristo é filho, demonstrando a superioridade de Jesus Cristo em relação a Moisés. Só que o termo usado ali para servo é de onde vem o termo terapia, não é o termo escravo. Então, o que o autor aos Hebreus está dizendo, que o grande primeiro terapeuta que nós temos na Bíblia é Moisés. E o outro termo que aparece, então, que é traduzido para ministro, que é o termo aqui que aparece, é literalmente o termo diácono. Então, se a gente fosse traduzir literalmente, seria Cristo foi constituído diácono. Diácono da circuncisão, obviamente, porque existe uma interpretação literal e uma interpretação metafórica, onde o diácono literalmente é da circuncisão do povo judeu, de sangue, e metaforicamente porque ele é dos judeus da fé, como diz lá em Gálatas capítulo 6, aqueles que pertencem à família da fé. Bom? Então, Jesus foi constituído diácono, Deus então manda para salvar cada um de nós um diácono. Ele diz aqui no verso 9, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Então, os gentios receberiam esse serviço desse diácono e louvariam a Deus, porque a misericórdia, a gente sabe por definição, significa que a gente não recebeu uma surra que a gente merece receber. A graça significa que a gente recebeu um presente que a gente não merecia, e a misericórdia significa que a gente não recebeu uma surra que a gente merecia. Então, em vez de Deus dar uma surra em nós, Ele deu em Cristo, que não fez nada. Jesus foi constituído diácono, onde logo de cara o diácono tem que ser aquele que aprende a apanhar em lugar de outro. Ainda que esse outro não tenha feito, melhor dizendo, ainda que ele não tenha feito absolutamente nada. Jesus não fez absolutamente nada de errado para merecer aquela surra. No entanto, ele apanhou no lugar dos circuncisos em prol da verdade de Deus, daqueles a quem fazem parte da circuncisão. Jesus apanhou em lugar dessas pessoas. E o resultado disso está no verso 10, alegrai-vos, verso 11, louvai, lógico, alguém apanhou no meu lugar, eu tenho que me alegrar num certo sentido, não por desprezo ao outro, mas por alegria que eu não apanhei. No verso
12, haverá a raiz de Jessé, que se levantará para governar os gentios, Jesus, né? E verso 13, o Deus da esperança vos encha de gozo e paz. Então, o resultado de do serviço de bem feito de um diácono é trazer gozo e paz. Veja que interessante. Eu sei, e você sabe, se um diácono está trabalhando direito, se o resultado disso é alegria e paz. Porque ele apanhou no lugar de outras pessoas para conciliar um povo com Deus. 1940, a Holanda, naquele momento, perdeu para a Alemanha. Nesse sentido, eu vou dar alguns exemplos históricos disso, tá? Desse serviço de alguém que se preocupa com o outro. Os diáconos da Igreja Reformada Holandesa, quando ela perdeu para a Alemanha, eles imediatamente começaram a trabalhar em prol daqueles que estavam sendo massacrados. Obviamente, os alemães não gostaram disso naquele momento e decretaram que o ofício do diaconato deveria ser eliminado. Veja que interessante. Porque a Igreja Reformada Holandesa estava se utilizando do serviço dos diáconos. Na verdade, por conta disso, dessa resposta da Alemanha em querer exterminar o diaconato no meio da igreja, em 17 de julho de 1941, os cristãos holandeses se reúnem no Sínodo Geral da Igreja Reformada Holandesa e decidem assim: qualquer um que tocar no diaconato interfere com o que Cristo ordenou como tarefa da igreja. Qualquer um que interferir em relação à diaconia interfere no culto. Os alemães recuaram e deixaram o ofício do diaconato quieto. Porque mexer na diaconia, ou nos diáconos, é mexer no próprio culto a Deus. Não só eles, mas outros se levantaram para, literalmente, por exemplo, em Alexandria, no ano de 259, olha que curioso, depois de Cristo, os diáconos começaram a trabalhar, houve uma grande praga, visitaram os enfermos, era esse o testemunho que era dado dos diáconos. Preste bem atenção. Visitaram os enfermos sem medo. Ministraram a eles, de modo contínuo. Morreram com eles com a maior alegria. Ano 259, quando uma grande praga atingiu Alexandria. Os diáconos visitaram os enfermos sem medo, ministraram a eles de modo contínuo e morreram com eles com a maior alegria. Um baita e um baguá, como eu conheço a expressão, de um amor arriscado e abnegado. Aliás, diga-se de passagem, falando sobre amor arriscado e abnegado, 1 Tessalonicenses, acho que é isso. Olha lá. Eu vou devagar aqui, mas eu acho. Exatamente. A gente, às vezes, não se dá conta, historicamente, da importância de um amor abnegado. A abnegação diz respeito a quando você abençoa a outras pessoas, ainda que com prejuízo pessoal. Ainda que esse prejuízo pessoal, às vezes, seja da honra, prejuízo pessoal financeiro, ou prejuízo pessoal da própria saúde. Paulo, quando ele está falando à igreja de Tessalônica, Tessalonicenses é uma igreja muito curiosa, porque ela é uma igreja que serviu de exemplo em muitas questões. Lá no verso 2, ele diz assim, é uma oração de Paulo: sempre eu dou graças a Deus por todos vocês, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai de que Paulo se lembrava de alguma coisa dessa igreja. Do que Paulo se lembrava? 1 Tessalonicenses, capítulo 1,
verso 4, né? Reconhecendo, amado, verso 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, não é da fé, mas é de uma fé operosa, tudo bem? O que é importante não é o substantivo, o que é importante é o adjetivo aqui, tá? Então, da operosidade da fé, da abnegação do vosso amor. A abnegação do amor é abrir mão da própria vida, irmãos. Jesus não fez nada e abriu mão da própria honra para morrer de uma maneira totalmente humilhante, onde aquilo que deveria ser colocado sobre nós foi colocado sobre ele. Isso é Romanos capítulo 15, que fala que ele foi constituído diácono. A diaconia exercida por Jesus Cristo diz respeito a isso, é essa abnegação da honra, a abnegação de dinheiro. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e a abnegação da própria saúde, a tal ponto que ele morreu em favor de seu povo. Eu vou dar alguns exemplos de gente assim, porque senão a gente pensa, mas também Jesus, né? Aí fica fácil. Quem é que fez como Jesus, tendo um amor abnegado e, diz o texto, uma firmeza da vossa esperança? Diácono não pode ser frouxo, diácono tem que ser firme. Firme em quê? Firme na esperança em Jesus Cristo. Não é firme aí de ser duro, né? É firme na esperança. Eu tenho convicção, eu sei em quem tenho crido. Nada pode mudar uma fé e uma crença em Cristo. A despeito da honra ter sido manchada de maneira indigna de quem está imputando, a respeito do prejuízo financeiro, a respeito de perder a própria saúde e alguns até caminharem para a morte. Então, alguns exemplos que talvez ajude no ano de 258 depois de Cristo. Um homem chamado Lourenço, um dos 7 diáconos que serviam à igreja de Roma. Sua tarefa de diácono, exercendo a todo vapor, Valeriano, sucessor de Décio, imperador, promulgou um edito que dizia assim: todos os bispos, todos os sacerdotes e todos os diáconos devem ser presos e mortos. Muito bem. Chamaram o camarada. Final das contas, ele foi indagado diante do imperador, trouxe as pessoas às quais ele servia na hora daquele julgamento. Começou a entrar um monte de gente e o imperador não gostou daquilo. E ele perguntou: a que se refere isso? E ele respondeu: estes são os tesouros que a igreja possui. Não deu outra, né? Ele foi condenado, na sequência morreu como mártir e suportou as chamas com calma surpreendente, até mesmo tendo reações em relação aos seus algozes da seguinte maneira, abre aspas: vocês podem me virar porque eu já estou queimando desse lado. Já. O resultado disso é que ele exerceu uma profunda influência e impressão sobre o povo de Roma, e muitas pessoas se converteram ao cristianismo. Diácono, que é diácono, tem que ter amor abnegado. Eu não sei se as pessoas têm noção do que significa abnegação. Porque quando a gente passa em circunstâncias, quaisquer que sejam difíceis sociais, isso parece que demonstrou para nós que a primeira coisa que a gente faz é farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente tem dificuldade de entender que é preciso aprender a servir, ainda que seja para perder. Porque no reino de Deus, quem perde, ganha. Um último exemplo. Na verdade, na atual Turquia, nós avançamos aqui 70 anos, 250, 320 por aí, quase perto do Concílio de Nicéia, né, de 325.
onde era numa cidade chamada Telzerra, uma perseguição intensa. Um camarada chamado agora Licínio, novo imperador, disse assim: os cidadãos devem consertar os altares e fazer sacrifícios ao deus Júpiter. E Habib, ao nome, né? É turco, né? Habib, camarada servia sem parar. Servia a igreja de Jesus Cristo. Obviamente isso chegou aos ouvidos do imperador. Era dito ao imperador da seguinte maneira sobre Habib: Habib, diácono da aldeia de Telzerra, que é a atual Turquia, anda e ministra em segredo em todos os lugares. Irmãos, um edito do imperador diz que deveriam consertar os altares e fazer sacrifícios ao deus Júpiter. E naquela época, quem não fizesse isso, obviamente, estaria assumindo automaticamente a pena de morte. Habib, diácono da aldeia, o que faria, né, se viesse um decreto do governador Ibanez dizendo vai morrer quem fizer isso? Pode fazer o decreto que quiser. Isso em relação à igreja, para aqueles que entenderam o seu papel, não muda nada. Absolutamente, nunca mudou. Diácono da aldeia de Telzerra anda e ministra em segredo em todos os lugares, resiste à ordem dos imperadores e nada teme. Foi queimado na fogueira, sem vacilar na fé, depois de muito ter sido literalmente questionado pelo imperador. Exemplos como esse mostram que o diácono, por excelência, ele tem que aprender o que significa abnegação do amor. Tem que aprender que, eu não sei se as pessoas entenderam isso, quando elas assumem posições, para os gregos, era tão fora de questão servir ao outro. Isso era absolutamente humilhante. A mentalidade grega dizia, se alguém tem que servir, sirva apenas aos seus próprios desejos. Era essa a mentalidade que existia na época de Jesus. E, obviamente, quando Jesus chega, ele inverte completamente, demonstrando que a gente não deve ser servido, mas a gente deve servir. Parece que a gente está lendo um texto da Bíblia, né? A gente deve aprender. Ele que foi constituído ministro de Deus, ele foi constituído ministro de Deus para servir, diácono de Deus para servir. E no serviço existe a abnegação do amor. Eu não tenho bem certeza se as pessoas entendem isso. E elas vão perder. Quando você vai assumir um posto de liderança na igreja, você tem que entender que você vai perder voluntariamente. É engraçado que determinadas circunstâncias sociais mostram que a galera não quer perder nada. Então, eu acho que você ainda não está pronto para ser diácono como Jesus Cristo. Porque quaisquer que sejam os problemas que nós tivemos ao nosso redor, a igreja de Cristo precisa ser servida. À custa do meu dinheiro, à custa da minha honra e à custa da minha saúde. A igreja de Cristo precisa ser servida, porque foi exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo. O final do serviço, da glória de Jesus Cristo, foi literalmente a morte. Aliás, só para você ter uma noção dessa glória de Jesus Cristo, como um ápice desse momento de amor abnegado. Acho que é Colossenses capítulo 2 ou 3. Eu vou abrir aqui. Abre aí, Colossenses. Vou lembrar aqui. Eu acho que é 3. Vamos ver. Não, é 2. Colossenses 2, verso 13. Diz assim: E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando quanto dos nossos delitos?
todos. Então, não tem nenhum pecado que, cometido pelo crente em toda a sua vida, não tenha sido perdoado por Cristo. Agora, ou aqueles que a gente ainda vai cometer, pelos crentes, tá? Obviamente, o pecado imperdoável não é cometido pelos crentes, tá? Tendo cancelado, verso 14, o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu não pela metade e não até a conversão, removeu inteiramente, encravando na cruz. Por isso é que a gente entende que os cristãos obrigatoriamente perseverarão até o fim, porque todos os seus pecados foram perdoados. É por isso que Paulo vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus, nem circunstância, blá, 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 tudo que a gente já sabe. Mas ele diz assim, verso 15, despojando os principados e potestades. A linguagem aqui é uma linguagem militar de desfile. Que o que acontecia com as pessoas e os povos que eram subjugados em determinadas guerras é que eles eram despojados. Tiravam as suas armas, tiravam as suas honras, tiravam tudo aquilo que os identificava como sendo especiais entre eles, e agora eles caminhavam entrando em Roma ou na cidade vencedora, eles a pé e os vencedores nas carruagens, e o povo num grande corredor polonês, jogando tomate, comida podre, não sei o quê, sobre as pessoas que eram vencidas. É isso que diz respeito a esse desfile do triunfo. Jesus, indo para a morte, desfilou em triunfo. Esse é o desfile de Jesus Cristo, quando ele diz, publicamente expôs ao desprezo, como Jesus publicamente expôs ao desprezo os principados e potestades, as hostes celestiais, dizendo, vocês não dão conta daquilo que vocês quiseram, vocês tentaram matar o Messias lá no deserto quando eu era pequeno e não conseguiram, vocês fizeram de tudo com um julgamento injusto para me tirar do caminho da cruz, mas eu exponho vocês ao desprezo, publicamente despojando principados e potestades. Qual é o desfile de triunfo de Jesus? Caminhar para a morte sendo chibatado. O desfile do grande diácono, o grande serviço do diácono, era expor, demonstrando que tudo que as hostes malignas e o mundo pensava em relação ao que alguém jamais se submeteria, pois morrer por um amigo até talvez a gente fizesse, mas por um inimigo jamais. E Jesus nos constrange em seu amor abnegado por literalmente ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Cinderela, pelo menos, tem duas questões diferentes. Acho que é a Cinderela que ele conheceu o príncipe no palácio, na festa. É a Cinderela, né? A Cinderela, que estão dançando, ela sai com um sapatinho lá, esquece, é isso mesmo, né? Então, ele conheceu o príncipe Cinderela toda chique, arrumada, cheirosa, e Jesus conheceu a gente ao contrário. Todo maltrapilho, mal cheiroso e assim por diante, em estado de putrefação da alma. A Cinderela queria ser resgatada pelo príncipe, não é assim que aparece lá, e as irmãs lá oprimindo, e finalmente o príncipe apareceu. Era até algo almejado e aguardado. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus e até os seus o negaram. E alguns dizem ali que os seus dizem respeito ao próprio povo judeu e outros dizem que a própria família de Jesus. Então, nós, diferentemente da Cinderela, fomos alcançados em estados de putrefação da alma, não desejando ser alcançado, odiando aquele que seria o nosso resgatador. Veja que interessante, o nosso Goel do Novo Testamento, o grande resgatador. Então, em vez de a gente finalmente chegou, a gente
Que coisa horrorosa. Chegou o cara aí que disse que quer me resgatar, pelo amor de Deus. Deus me livra desse cara. E aí a gente era, diz textos, inimigos na mente de Jesus Cristo. E para estas pessoas, o grande diácono por excelência, ele caminha, jamais alguém faria isso, ele caminha desfilando, tomando chibata, desfilando, apanhando, desfilando, tomando coronhada, desfilando, as pessoas falando-lhes impropério, mas quando o mundo achou que ganhou, na verdade o mundo perdeu, porque ali era o desfile de triunfo da cruz. O que é que significa o desfile de triunfo na cruz? Quando todo mundo sabe que ninguém na prática faria o que ele fez, a gente faz o que ninguém faria. A gente anda. Ainda que aqueles aos quais nós estamos andando nem querem que a gente chegue perto. Porque eu não sei se você já teve essa experiência de estar perto de quem não te quer. Nas minhas andanças por aí, um amigo meu, pastor, disse assim certa vez: eu estava pronto para tudo no ministério, menos para rejeição. Se você já foi rejeitado, você vai entender o que eu estou te falando. Dói. A sensação é estranha por dentro. Eu não consigo nem ter exatamente os adjetivos adequados para dizer o que é você tomar coronhada e, às vezes, daqueles a quem você vai resgatar. O que é você tomar impropérios e perder a própria saúde por aqueles que nem querem que você faça o que você está fazendo. Mas você faz porque é coisa certa a ser feita. Por quê? Porque Jesus foi constituído o diácono por excelência, o diácono da circuncisão. Deus mandou para morrer pela igreja um diácono. Deus ama os diáconos. Os diáconos foram instituídos como os presbíteros. E os diáconos, então, devem ser aqueles que servem a igreja. Se a igreja de Tessalônica, e não necessariamente a liderança da igreja, a igreja de Tessalônica demonstrava, entre outras coisas, operosidade da fé, firmeza da esperança e abnegação do amor. O diácono, você imagina o diácono da igreja de Tessalônica. Todos nós temos que, como serviço de diaconia, caminhar para isso. Mas aqueles que querem ser diáconos, para exercê-lo com maestria ou com excelência, como o próprio Jesus Cristo, precisam aprender a fazê-lo com um amor abnegado. Essa é uma boa pergunta para a gente fazer nas eleições posteriores. Irmão, você está disposto a perder para ser diácono? Você está entendendo que você vai entrar numa seara onde até aqueles a quem você vai servir, eventualmente nem querem o teu serviço, mas ainda assim você vai servir? Porque a ingratidão é alguma coisa que machuca. Talvez você já tenha servido alguém. Quem planta amor espera colher amor. Quem planta vento espera colher tempestade, não é assim? E quando você planta amor e não colhe amor? Salmo 109, eu sempre faço menção, mas abra lá. Tem outros exemplos, mas esse é um. Eu vou só até o versículo 5, tá? Porque o versículo 6 é a reação de quem recebeu ingratidão. A reação primeira, pelo menos, tá? Verso 1 do Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales,
pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Como falaram com Jesus Cristo? Diz a Bíblia que eles contrataram testemunhas falsas para mentirem sobre Jesus. Cara, bicho, o cara olha aquele negócio assim, meu, é para vocês que eu vou morrer, que morre, né? Assim, não. Qual é a reação quando você tem quando alguém fala fraudulentamente contra você? Indignação. Verso 3, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Olha lá, eu não plantei isso. Então, cuidado, porque não necessariamente uma receptividade de hostilidade significa que a gente fez alguma coisa para receber aquilo. Às vezes não. Tenha muito cuidado com isso. O pessoal lá está contra ele? Você está apanhando porque mereceu. Ninguém ia bater sem merecer. Será? Nossa, nós temos Paulo lá, que diz que a multidão gritava contra ele e tinha gente que nem sabia qual era o motivo da reunião. Vai devagar, irmão. Hostilidade das pessoas em relação a alguém não quer dizer que essa pessoa obrigatoriamente fez por merecer determinada hostilidade. N exemplos disso. Verso 4, olha lá. Em paga do meu amor, me hostilizam. O que você esperava quando você desse amor às pessoas? Quem planta amor, colhe amor. Nem sempre. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Eita! O diácono, por excelência, reagiu servindo e morrendo exatamente nessa mesma circunstância. Por isso é que Davi, ainda que alguns digam que é um antítipo de Jesus Cristo, ele não é exatamente uma demonstração de quem é Jesus Cristo. Por quê? Porque a reação dele diante dessa hostilização, a reação dele diante dessa colheita inesperada, a reação de Davi, onde ele imaginava que ao amar deveria ser amado, a reação ao receber palavras odiosas, lembra que em relação a Jesus Cristo? Odiaram-me sem causa. Quando alguém reage assim contra nós, a nossa reação nem sempre é como a de Jesus Cristo. Ela mais parece a primeira reação de Davi. Só para você ter uma noção da reação de Davi, para você não achar que eu estou inventando, tá? Depois ele termina bem. Eu não vou expor o Salmo 109, porque não é o objetivo, mas termina bem, tá? Eu só quero que você atente para essa primeira reação, que é uma primeira reação que normalmente as pessoas têm. Verso 6, isso é Davi falando, tá? Porque ele recebeu isso tudo. Suscita contra ele um ímpio. À sua direita esteja um acusador. Ele está pedindo para Deus levantar um ímpio contra esses caras. Quando julgarem, seja condenado e tida como pecado a sua oração. Quando eles orarem, Deus, espero que eles orarem seja considerado pecado. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Traduzindo, morra. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Você é Davi, velho. O homem segundo o coração de Deus. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas das suas casas. Não é nem da sua casa, é da ruína. Sabe esses caras que moram aí na ruína? Nem lá eu espero que eles tenham lugar. Você, Davi, tá querendo acabar com a raça desses caras. Verso 11, de tudo o que tem, lance mão usurário, o ladrão, espero que eles sejam roubados. Tipo o que fizeram na minha casa, encostaram o caminhão e levaram tudo. Tomara que encoste o caminhão e leve tudo desses caras, para não sobrar nada. Do fruto do seu trabalho, espero que esbulhem-nos os estranhos, se aproveite outros. Ninguém tenha misericórdia dele e nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Rapaz, quando você vai lendo Davi, a reação é aquela que, humanamente falando, sem o Espírito Santo de Deus, é isso. A gente quer que quem fez isso, o quê? Lábios fraudulentos, o quê?
pagaram-me amor com ódio, porque fazem guerra sem causa. Então, como é que você serve pessoas assim? Inicialmente, assim. Morre todo mundo, irmão. Tomara que o ladrão venha, tomara que não haja companhia. Ele diz mais: desapareça, verso 13, a sua posteridade, e na seguinte geração se extingue o seu nome. Nunca mais acabou a geração dessa família. Nunca mais na face da terra tem alguém do nome fulano de Deus Vieira. Não sobe ninguém dessa família. Gente ruim. Aí diz o verso 14: na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado. O pecado de sua mãe. Se Deus tiver que se lembrar de alguma coisa, se lembre só do pecado desses caras. Que é para quê? Que é para vir lá e queimar até, se puder, a terra onde eles pisaram. Então, esse verso 15, permaneça ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. E aí vai. Davi muda, tá, gente? Essa é a primeira oração de Davi, é reação. Mas eu faço questão de mostrar aos irmãos a primeira reação de Davi, para mostrar que sem Deus, essa é a reação que temos. Agora você entende como Davi, segundo o coração de Deus, ele não mostra exatamente quem Jesus Cristo é, ele falha nisso, como nós falhamos. Por quê? Porque a Bíblia diz que em Jesus Cristo, quando ele era ultrajado, ele não revidava com traje. Antes se entregava àquele que julga retamente todas as coisas. Quando ele era ultrajado. Sabe o que é ultrajado, irmão? Você já foi ultrajado na sua vida? Gera indignação. Gera uma sensação de dizer, mas eu não fiz assim. Por que você está falando assim comigo? Por que você está dizendo isso a meu respeito? Por que, como Jesus Cristo, as pessoas, o mesmo povo que dizia salve o rei dos judeus, é o mesmo povo que diz Jesus ou Barrabás? Barrabás, esse aqui crucifica. É esse povo que o diácono por excelência, que dolo algum se achou em sua boca, que jamais fez algo para ser tido daquele jeito, que pagaram testemunhas mentirosas para falar contra ele. É a este povo que não era como a Cinderela, limpinha e cheirosa, e que queria a sua salvação, eles não queriam ser salvos. É a este povo que não retribui na mesma moeda que Jesus, o diácono por excelência, serve. Cuidado para você não servir como Davi e não como Jesus. Porque quem é diácono precisa aprender que para exercer diaconia, você tem que aprender a perder sem ter sentimento de amargura dentro de si. Eu vou repetir. Tem que aprender a servir sem ter sentimento de amargura diante de si. Porque quando alguém é ingrato, o que gera dentro da gente? Naturalmente, irmãos. Humanamente falando, é isso aqui. Pelo amor de Deus, não fiz nada, velho. E a gente vai remoendo aquilo dentro da gente. E a gente vai remoendo. E passa 1 ano, 2 anos, 6 anos, 15 anos, e a gente vai ficando azedo. Jesus não serviu azedo. Fez nada. Nem queria, as pessoas nem queriam que ele viesse. Ele veio a despeito de tudo, triunfando, despojando os principados e potestades. Quando o mundo achou que ele não dava conta, ele diz, não, é aqui mesmo. Perdendo tudo, é que eu estou ganhando tudo. O serviço do reino de Deus tem que aprender a perder para ganhar. E quem mais tem esta, em tese, habilidade, são os diáconos da igreja. A igreja tem essa responsabilidade, mas quem mais deveria ter isso como habilidade são os diáconos da igreja. Os diáconos como Jesus, o diácono por excelência. Lucas capítulo 24. Me permitam só repetir esses 2 próximos textos e depois eu passo para outros. Lucas capítulo 24, verso 19, diz que
a ele, os discípulos no caminho de Emaús, diz que a eles perguntou quais? Jesus, né? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras. E eu disse a vocês que Jesus, que era poderoso em obras e palavras, ele acumula em si várias funções, tudo bem? Profeta, sacerdote, rei e assim por diante. Moisés era hábil em toda a arte e ciência dos egípcios, Atos capítulo 7. Então, essa habilidade que existia, todos os comentaristas concordam que existia em Jesus Cristo em palavras e obras, deve se manifestar na igreja quando os diáconos são eleitos para que os presbíteros não deixem o ministério da palavra. Então, Jesus age pela igreja através dos presbíteros, a palavra, e os diáconos, as obras. Toda vez que falta, é como se o ministério de Cristo estivesse, entre aspas, sendo refletido, exatamente, sendo refletido de maneira manca. E também, quando há uma mistura, também existe isso, quando o diácono quer fazer o papel de presbítero, o presbítero de diácono, também existe uma confusão de reflexo do ministério de Jesus Cristo, pois quando nós temos bons presbíteros e bons diáconos, Jesus está agindo na igreja através poderosamente de palavras e obras. Dito isso, o segundo texto que eu falei que repetiria está em Lucas capítulo 22, um pouquinho antes. Mais um pouquinho e eu termino, tá bom? Lucas capítulo 22, só um pouquinho aqui. Exatamente, verso 25. Jesus disse a respeito daquela, um pouquinho antes da morte de Jesus Cristo, né? São os evangelhos. Então aqui nós devemos estar aqui, 3 dias, 4 dias antes da crucificação de Jesus Cristo. E aí eles discutiram sobre quem é o maior no reino dos céus e Jesus dá o exemplo, porque o exemplo que nós temos de quem é maior é quanto mais gente servindo essa pessoa, isso é um reflexo da sua maioridade. Para nós, quanto mais gente nós servimos, isso é um exemplo da nossa maioridade. Bom? Jesus respondeu: os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor e aquele que dirige seja como o diácono. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa, naquele momento, quem é servido? Então ele diz: no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então, Jesus Cristo começa a demonstrar que maior no reino de Deus é aquele que está a serviço de outra pessoa. Aquele que é literalmente um diácono para o outro. Tá bom? João capítulo 13. João capítulo 13. E aí eu vou fazer a aplicação dos dois textos, tá bom? João capítulo 13 é no mesmo contexto, quando, verso 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, toda vez que existe esse sentimento de traição a Jesus Cristo, isso é um sentimento diabólico. Então, veja que esse sentimento diabólico pode estar presente na ceia. E Jesus sabia quem era. Porque ele diz assim no verso 10, quando ele vai então, no verso 5, deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. É o mesmo contexto lá de Lucas, tá? No verso 10, declarou-lhe Jesus:
Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que diz, nem todos estáis limpos. Então, Jesus, ele vai servir, vai diaconar, esse termo nem tem no português, né? É uma transliteração do grego, ele vai diaconar, servir aquela mesa da ceia, sabendo quem era Judas, sabendo que ele seria traído e sabendo que o coração de Judas estava cheio das ideias de Satanás. Se você tivesse essa, a gente não tem essa capacidade, né? A gente tem essa desconfiança, saber mesmo só Jesus para saber. A gente tem essa noção de longe, assim, né? Quando você tem alguém que você sabe ou desconfia que vai traí-lo, você consegue servir? Então, é óbvio que aqui é uma demonstração que a gente não pode servir baseado na dignidade do outro. Se a gente estiver dependendo da dignidade das pessoas, a gente não sai do lugar. E geralmente é o que impede um monte de pessoas de abençoar outros de alguma maneira. Por quê? Geralmente as pessoas falam assim, mas o fulano, e dá uma lista de indignidade. Então, mas eu entendi isso. Agora, se esse que a gente não tem obrigatoriamente uma aliança, a gente vai servi-lo, porque a gente deve servir especialmente aos da fé, e o texto de Gálatas que fala especialmente aos da fé, ele está se referindo às questões éticas. O texto não tem nada a ver com cesta básica. O texto de Gálatas refere a questões éticas. Então, a gente deve servir aquele fruto da carne, fruto do Espírito. Gálatas capítulo 6, quem semeia para a carne colherá corrupção, quem semeia para o Espírito colherá para a vida eterna. E ele diz, a gente precisa então servir principalmente os da família da fé. Servir de que jeito? Ajudando-os a terem o fruto do Espírito, não o fruto da carne. É responsabilidade da igreja. Não dá para você ver as coisas acontecendo e simplesmente fazer de conta que não tem nada. Tem que ir com jeito, né? Com tudo aquilo que Gálatas fala lá. Vós que sois espirituais com espírito de brandura, blá, blá, blá. Eu nem estou falando disso. Só estou dizendo que Gálatas diz que a gente deve servir principalmente aos da família da fé eticamente. Mas também a gente pode servir aqueles que não são da família da fé eticamente. Então, eticamente, a gente serve pessoas, às vezes, que nem têm uma aliança com Deus. Se é verdade, então, que eu tenho que diaconar em relação a quem nem quer e que, eventualmente, eu não tenha nenhuma aliança, ainda que, primeiramente, os da família da fé, mas, segundamente, aqueles que não são necessariamente da família da fé, imagina marido e mulher que têm aliança um com o outro. Por isso você entende como é que eu fico bem desconfortável quando vem. Se os outros estão separando, o problema é dos outros. Mas na igreja, quando tem separação, isso me deixa bem desconfortável. Eu estou falando quem é casado, 26 anos e tem problema com todos vocês. A gente gosta, nossa igreja é uma igreja que serve, abençoa. Aí quando chega para servir o cônjuge, que a gente tem uma aliança, parece que esse espírito de serviço acaba. É bem estranho. Espero que a gente ponha as barbas de molho sobre isso. Mas meu assunto aqui é João capítulo 13. Servir independente da dignidade. Percebe como a gente vai conseguir servir ao cônjuge, mesmo a despeito da indignidade dele ou dela? O que é que impede que marido e mulher sirvam um ao outro? A indignidade. Mas por que eu vou fazer? A minha mulher, X, Y, Z, K, M, dá 3 alfabetos aí do grego, alfa, beta, gama, delta, gimel, porque não dou conta, só o do português não dá conta para dizer tanto defeito que tem a mulher. Marido, nem falo, eu vou até colocar em número que é infinito, não é, né? Mas a gente diz que é. E blá, 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 blá. Beleza, eu entendi a indignidade. Mas se a gente não consegue servir aquele que tem indignidade, que a gente tem aliança, que a gente prometeu, que a gente anda junto com ele até a morte, aí você vem dizer para mim que a gente vai conseguir servir ao outro, aí servir um monte de gente.
tira a dignidade das pessoas para poder servir, senão a gente não consegue sair do lugar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que isso aqui acontece um pouquinho antes da crucificação de Jesus Cristo. Então, 7 dias do ministério terreno de Cristo, aqui eu vou colocar aqui 4 dias, está bem pertinho mesmo, né? E Jesus está falando em serviço. Significa dizer que quando existem problemas legítimos, não causados por nós, o que em tese deveríamos fazer? Servir a igreja sempre em primeiro lugar. Por quê? Porque quando nós temos problemas legítimos, o que a gente faz? A gente gasta tempo com os nossos problemas legítimos. Por quê? Porque são legítimos. E a gente acha que só porque são legítimos a gente deveria gastar tempo com eles. Não é verdade. Efésios capítulo 4 vai dizer assim: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Então, só porque é legítimo eu devo falar? Não. Nunca foi na Bíblia a legitimidade, o grau de aprovação para que eu faça aquilo que eu tenho que fazer. Porque se fosse assim, era legítimo que Jesus Cristo não morresse por nós. Então, quando a gente tem algum problema legítimo, Jesus Cristo fala da discussão do maior ou do menor. Em vez de ser servido, a gente deve servir, a gente deve ser um diácono por excelência. Por quê? Porque ele aprendeu a servir mesmo na ceia com um traidor, cheio do coração maligno, isso um pouquinho antes de ser morto na cruz do Calvário. Cara, ninguém ia cobrar Jesus Cristo de fazer aquilo. Por quê? Ele já ia morrer, irmão. Já está bom, já. Quer ver? Outro exemplo que me deixa aterrado, ou aterrorizado, melhor dizendo, é aquele texto quando Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Cara, que coisa mais esquisita aquele texto. Por quê? Porque Jesus Cristo não precisava falar daquilo. Por quê? Porque a sua morte já era a demonstração do perdão sendo executado na prática. O amor na prática, sendo vivido. Ele está lá, dispôs ao desprezo principados e potestades, triunfando deles na morte, e na hora de morrer, sem haver necessidade, com as feridas abertas. Eu sei o que é um tendão aberto, isso dói para burro. E Jesus Cristo lá morto, sangrando, quase morrendo, sangrando. E ele diz: perdoa-lhes. Por quê? Porque quando nós estamos em momentos de dores, justamente o que nós não queremos fazer é aquilo que a ética cristã. A gente não quer. Porque a gente diz assim: está doendo. Ah, não, agora não. Para um pouco. Acabou de me trair ali. Tipo, primeiro Davi. Ah, falou com lábios fraudulentos, velho. Pelo amor de Deus, que rapaz, eu tô indignado, né? Então serve. Como é que é o negócio? Não, você viu isso aí. E aí você fica, bicho, com sangue quente. Perdoa? Agora não. Deixa eu descansar um pouco, deixa passar um tempo, sabe? Eu vou ver que tempo que é esse, vou me recolher na minha solidão, eu vou ficar uns 23 anos diante de Deus. Aí eu vejo se essa pessoa merece o meu perdão ou não. Ih, rapaz, se for assim não vai acontecer nada, você vai morrer sozinho. Porque mesmo em meio a dores, Jesus Cristo perdoou para mostrar a nós que mesmo em meio a dores é possível e devemos perdoar. Nem a dor deve ser o impeditivo para o exercício nem do perdão e nem do serviço. Interessante, né? Geralmente a gente acha que a dor faz com que, afinal de contas, está doendo. E daí? Está doendo, fez errado, corrige e anda direito. Ah, mas... tá doendo. E aí? Não vai servir? Não. Ah, mas e o que eu faço com as minhas coisas? Põe stand-by. A gente até canta, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Até bonitinho, né? Na prática, a conversa é bem diferente. Você tem um abacaxi aí legítimo? Põe de lado e serve a igreja. Está doendo legitimamente? Põe a dor de lado e serve a igreja. Está com dificuldades no coração por causa da ingratidão alheia? Põe de lado e perdoa as pessoas.
Se for seu irmão, mais ainda. Se for seu cônjuge, nem vou falar. E se for um ímpio, perdoe. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoar quem está sabendo o que faz, que mérito tem nisso? Vocês cumprimentam quem se cumprimenta? Vocês se glorificam quem se glorifica? Até os ímpios fazem isso. O reino de Deus é diferente. Ninguém faz o que você vai fazer. Nem eu faria. Mas é porque tem alguém dentro de mim que vem uma voz e diz, Geraldo. Tem certeza, Geraldo? Geraldo. E aí eu olho e diz, tá bom. Volta e faz o que Deus mandou fazer. É um caminho, irmão, preste bem atenção no que eu vou te dizer. O caminho do cristianismo é um caminho de humilhação. Ninguém gosta de ser humilhado. Eu sei disso. Ninguém gosta de ser exposto. Eu entendo isso. De verdade, eu entendo mesmo. Mas para que haja triunfo, tem que haver desprezo. Para que haja vitória, tem que ter derrota. Porque antes de crescer, a gente vai ter que diminuir. E antes de ganhar, a gente vai ter que perder. Você sabe quando é que a gente não consegue viver o cristianismo? Quando a gente quer ganhar. Faz o seguinte, o que é que estão pedindo? Eu abro mão. Está lá, a guerra lá. Aí daqui a pouco o cara diz, ganhei a, sei lá, como é? Aldávia, eu esqueci o nome lá da Cracóvia, sei lá. Esqueci, como é que é o nome lá? Crimeia, né? Crimeia. Ganhei. O quê? Escombro. Você, velho, sei lá, né? Não vou dizer se fosse eu, porque os caras vão dizer, porque não é você que está aqui. Bicho, você ganhou o quê? 50 mil metros quadrados de terra? Está tudo em escombro lá, não acabou mais nada, não tem mais nada, não serve mais nada. Destruiu a cidade. Mas nós ganhamos. E nós estamos aqui para defender a cidade. Que cidade? Foi tudo indo embora, irmão. Não tem mais cidade. Você está defendendo o que mais? Mas vamos até a morte. Por quê? Ninguém quer perder. Quando ninguém quer perder, a destruição toma conta. Irmão. Provérbios, capítulo 19, abra lá. Eu estou terminando, tá? Provérbios é interessante. Então, já deu para entender, por essas e um monte de outras razões, porque eu fico desconfortável com separação na igreja, tá? De casais. Quem quer que seja, isso é bem estranho, viu? Para o cristianismo, é muito estranho. Provérbio 19, verso 11. A discrição do homem o torna longânimo. Eu nem vou trabalhar o que é descrição, meu assunto não é esse agora. E a sua glória é perdoar injúrias. Perdoar lábios fraudulentos. Perdoar quem lhe fala mal de você. Perdoar quem lhe prejudica, irmãos. Aí você vai dizer, a gente tem que se livrar das pessoas tóxicas. É modinha, né? Irmão, isso tem nada a ver com o cristianismo. O que é mais tóxico do que a igreja matar Jesus Cristo? Cristo ou Barrabás, pelo amor de Deus. Mata Jesus Cristo. Vocês acabaram de dizer que eu sou rei dos judeus. Mata, crucifica. E quanto mais ele demora, mais forte o povo gritava. Tóxico. E aí Jesus Cristo disse, se eu quisesse eu mandava uma legião de anjos e esse povo tóxico eu matava todo mundo. Eu não quero. Porque a glória de quem é longânimo é perdoar injúrias. Nosso problema é que a gente não quer ler provérbios. A gente gosta de dizer como Davi. Mas também, velho, fizeram guerra sem causa, me amaram, me odiaram quando eu devotei amor, como rei, cuidei, abençoei. E agora? E agora está lá escrito, nem vou dizer, está lá escrito. O primeiro Davi. Provérbio 12. Olha que interessante. Você vai dizer, pastor, você vive tudo isso? Eu estou no mesmo barco que você para viver tudo isso. Antes de viver, a gente tem que saber o que viver.
E depois a gente pede a Deus graça e diz, Deus me ajuda, porque, rapaz, não é fácil não, hein? Agora você entende porque Jesus Cristo foi orar para viver aquele caminho de triunfo, orando gotas como de sangue. Às vezes a gente não consegue, porque a gente não ora gotas como de sangue, gemendo, chama mais gente. Vamos fazer uma reunião de oração. Para quê? Porque eu preciso aprender a ser humilhado. Aonde é que tem reunião de oração assim na igreja? Irmãos, orem junto comigo. Por quê? Porque eu tenho que triunfar. Fazendo o quê? Coisa que ninguém da face da terra faz. Porque senão Satanás tem vantagem, senão os principados e potestades têm vantagem. Eu vou mostrar que eles estão errados. Como? Então, me ajuda, porque se depender de mim eu não faço. Paulo diz à igreja de Corinto, se alguma coisa tenho, na presença de Cristo eu perdoo, para que Satanás não tenha vantagem sobre vós, porque eu não lhe ignoro os seus objetivos. O problema é que a gente não tem reunião de oração para pedir, irmãos, orem comigo, para que Deus me ajude a eu aprender a ser publicamente humilhado, ainda que sem razão, mas com o coração em paz, com o coração tranquilo, com o coração sossegado, com a alma entendendo que é esse o objetivo. Vamos orar? Vamos, orem comigo, porque eu sei que vai ser um caminho difícil. Por mim, eu não faria isso. E eu não quero ter dolo nem na minha boca, e se ele não tinha dolo na sua boca, é porque não tinha dolo no coração. Porque a boca fala. A gente até tenta, às vezes, disfarçar, e alguns, para disfarçar, em vez de falar, passa a não falar mais nada. E eu não me engano. Os mudos, tem gente que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então, ficar quieto não é necessariamente estar quieto. São coisas completamente diferentes. Tem vários exemplos disso, mas está lá o camarada que estuprou sua irmã. Diz o texto que ele ficou 2 anos sumido. 2 anos. Quando ele apareceu, Judá e Aminon, né? Absalão e Aminon, desculpa. Ele foi lá e matou seu irmão. Ele ficou 2 anos quieto. Mas ele não estava quieto. Era uma bomba, um vulcão em erupção. Um monte de gente assim. Provérbios capítulo 12, deixa eu ver, 12, né, que eu falei para vocês? Espera aí só um pouquinho. 12, verso 20. Diz assim: a fraude no coração dos que maquinam mal. Maquinar é planejar o mal, tá certo? Mas alegria tem os que aconselham a paz. Escreve aí, no lugar de aconselhar, planejar. O termo hebraico é o mesmo. Eu vou ler de novo. Ele está fazendo um contraste de planejamentos. Então, há fraude no coração de quem planeja o mal, mas existe alegria de quem planeja a paz. Eita! O que significa que a paz deve ser planejada, pensada, orada. Antes dos problemas aparecerem, cara, eu estou vendo ali um negócio. Sabe quando você está andando e você fala, rapaz, se eu for desse jeito aqui, vai dar um problema no braço, minha coluna vai... Se eu for dormir assim mais 10 dias, daqui a pouco minha coluna vai travar, melhor trocar o colchão. Você está antevendo determinadas dificuldades e você trabalha para que estas dificuldades não se concretizem no meio da igreja. O diácono precisa ser assim. Alguém que vai para casa planejar a paz. Vai para casa pensar a paz no meio da igreja. E pensar a paz no meio da igreja não é tampar o sol com a peneira, mas é se esforçar, como Paulo diz aos Efésios. Bem-aventurados aqueles que se esforçam diligentemente para alcançar o vínculo da paz. Ou não é verdade que para ter paz no casamento tem que planejar muito? Porque se depender, não, seu Maci, se depender, meu amigo, quem dá o tapa primeiro? Razões não faltam. Quem reage primeiro? Razão não falta. A gente põe lá uma lista. Você tem que pensar bem, você tem que se esforçar muito, você tem que trabalhar de Deus me dá graça, Senhor, me ajuda, Deus, eu não sei se eu vou conseguir, Senhor, está faltando força, chama mais pessoas, me ajuda, que se depender de mim, meu amigo, sei lá o que eu vou fazer. Então, isso que a gente faz em tese, ou deveria no casamento, a gente deveria fazer na igreja. Ir para casa, pensar assim, o que é que eu posso fazer para abençoar mais
a igreja? Porque eu estou vendo que aquele pontinho ali, se continuar uma hora, aquilo ali vai derramar. Então, antes de derramar, será que eu posso agir preventivamente abençoando? E como é que eu faço? De maneira atabalhoada? Não, eu vou para casa pensar sobre o assunto. Existe alegria para quem planeja a paz. A pessoa planeja e fica feliz com isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Último texto, Salmo 34. Salmo 34, verso 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Tem gente que acha que a paz se busca na época da guerra. A paz se busca antes que a guerra aconteça. Porque se a gente não buscar, aí que a guerra vai acontecer. Então, antes de haver o azedume, você já está em casa pensando. É interessante quando você vai conversar com pessoas que estão azedas, como o Salmo 73 fala, né? O termo que aparece ali, me azedaram os rins. É interessante usar os órgãos para demonstrar as reações emocionais. Tá? E, naquele sentido, quando você conversa assim, a pessoa diz 27 coisas que aconteceram. E a pergunta óbvia que fica é, mas quando teve a segunda, por que não fez? Não foi atrás, não tentou. Talvez porque a gente não tem essa mentalidade de procurar a paz e empenhar-se por alcançá-la. A paz no casamento é empenho. E a paz no casamento é empenho. Tem que ser um empenho planejado, não é precipitado, pensado, orado, buscado, quando as coisas estão pequenininhas. É você olhar algum ponto de tensão, diáconos, e pensar neles antes deles virem estourar. Porque a igreja deve fazer isso, e os diáconos mais ainda. Meu objetivo hoje é uns aos outros, por isso que eu disse que tem a ver com a lição de uns aos outros. Jesus, o diácono por excelência. Dá para entender agora porque há gozo e paz para aqueles que experimentaram a diaconia de Cristo? É lógico. Alguém que foi como Jesus e não como o primeiro Davi, é obviamente que deu a sua vida com um amor abnegado, que perdeu. Jesus Cristo perdeu tudo, menos a sua dignidade pessoal. Perdeu a própria vida. E é por isso que a gente tem vida. Por isso que a gente tem a nossa dignidade pouco a pouco sendo restaurada. Irmão, alguém tem que morrer para que alguém possa viver. A pergunta é, está disposto a dar o primeiro passo? É só isso. Alguém tem que morrer para que alguém tenha que viver. Você está disposto a dar o primeiro passo? Vamos orar? Pai, nós ouvimos coisas da Tua palavra de Jesus que foi constituído diácono por excelência. Há tantos ensinos sobre isso. Pedimos e clamamos a Tua misericórdia sobre nós. Estudamos para aprender o que é um diácono. O Senhor ama um diácono, mandou um diácono por nós. Louvado e bendito seja o Teu nome. Ajuda os diáconos da nossa igreja, assim como Cristo, e não como o primeiro Davi, a serem diáconos por excelência. Dá graça a Deus para que eles consigam isso, esse esforço, esse empenho, essa glória em perdoar injúrias, em ser longânimo e paciente. Isso é fruto do Espírito de Deus na vida de pessoas a quem Ele domina, a quem Ele reina abundantemente. Reina Deus na vida de nossos diáconos, em nome de Jesus, é o que nós pedimos. Mas também reina na vida de todos nós, maridos e mulheres, pais e filhos, irmãos de sangue e irmãos da igreja. Ajuda-nos a termos esse olhar de misericórdia, esse amor abnegado,
essa atitude de, ainda que sofrendo coisas que nos levem a mortes pessoais, temos condição de, mesmo sabendo que seremos traídos, de servirmos. Servirmos sem dolo, servirmos sem azedume, servirmos em paz. Porque Jesus, o diácono por excelência, fez isso. Mas ele estava vazio de tudo menos do Espírito de Deus. E ajuda-nos, assim como ele, também nós. Esvaziar-nos dia após dia de nós mesmos e nos enchermos do Senhor, para que as realidades da abnegação se manifestem na nossa vida. E aquilo que era claro em Jesus, o diácono por excelência, fique claro nos diáconos da nossa igreja e na diaconia exercida por todos nós. Quer seja na irmandade, quer seja na filiação ou paternidade, ou quer seja na própria conjugalidade. Ajuda-nos nesse propósito. Obrigado pela tua palavra. É a nossa oração e clamor agradecidos em nome de Jesus. Amém.